Fala pessoal, beleza? Tudo certo? Então, vou gravar aqui o conteúdo para vocês da aula de pipelines, beleza? Que foi a aula 9 ali da nossa disciplina de arquitetura. E vou fazer no mesmo molde que a gente fez a aula de memórias, né? Então, vou escrevendo aqui num documento Word, beleza? As informações, trazendo as imagens aqui, gerando ali as explicações para vocês em cima desse documento, beleza? Aí, além disso, vou fazer a mesma coisa que eu fiz em relação à aula de memórias. Eu vou deixar disponível aqui para vocês um link de um formulário, beleza? Ele vai ficar disponível até dia 14 do 11. Então, a ideia é que, dependendo aí das dúvidas que vocês tiverem da aula de pipeline, vocês colocam ali no formulário até dia 14 e eu gravo aí mais um novo vídeo aí respondendo aí as principais dúvidas, beleza? Então, vai ter esse conteúdo aqui, explicando a aula em si, e daí depois a gente grava ali mais um conteúdo complementar, né, falando especificamente sobre as dúvidas que vocês tiverem, beleza? Então, o assunto da nossa aula de hoje é pipeline, ok? Esse conteúdo, né, ele tem obviamente relação com o conteúdo de processadores, tá? Então é uma estrutura ali para que a gente possa trabalhar melhor e ganhar velocidade, ganhar desempenho em relação aos nossos processadores, tá? Muitas vezes esse pipeline, que essa estrutura de pipeline, ela vai ser traduzida como paralelismo, ok? Então, a gente vai ter essa correlação. Então, ele nada mais é do que um conceito de arquitetura de computadores, né, ou arquitetura de sistemas computacionais. Lembrando, a gente não fala só de computador, o pipeline e as outras estruturas podem existir em outros tipos de elementos, ok? E que ele se refere basicamente a uma técnica que vai dividir o nosso processador de instruções em uma série de estágios sequenciais. Então, quando a gente está trabalhando com o processador, ou vendo o processador lá na aula 6, a gente viu os diversos estágios do processador, a gente via esses estágios de forma totalmente sequencial. Então, uma instrução ela entrava, era feita a busca dela, depois disso, era feito o processo de decisão em relação a ela ir para o banco de registradores ou não. Depois disso, ela passava pela ULA. Depois disso, ela ia para a memória, caso fosse uma instrução de memória. E depois, ela poderia retornar ali para o banco de registradores. Isso é um ciclo de instrução, ok? E quando a gente fala que esse ciclo ele é sequencial, a gente está falando que todos eles têm que obrigatoriamente acontecerem para que a próxima instrução possa ser executada, né? Então, quando a gente está falando do pipeline, está falando de colocar vários estágios sequenciais dentro do processador, a ideia é que a gente possa separar esses estágios e que esses estágios eles possam ser feitos de forma separada. Então, a ideia principal é que várias instruções vão poder ser processadas em paralelo. Então, eu não vou ter que esperar a instrução 1 acabar para começar a instrução 2. A ideia é que eu possa processar a instrução 2 enquanto a instrução 1 ainda está em execução. Então, essa é a ideia básica aqui do nosso pipeline, né? Isso vai permitir que uma nova instrução ela seja inicializada antes que a instrução anterior tenha sido totalmente concluída. De novo, paralelismo, tá certo? Putz, e por que, que a gente faria isso? Por que, que a gente usaria pipeline? Por que, que a gente usaria esse tipo de estrutura? Porque a gente aumenta a taxa de processamento quando a gente usa pipeline. Então, o pipeline ele gera para a gente um aumento da taxa de processamento. Óbvio, né? A gente tem que olhar de que forma que esse pipeline está implementado e a gente vai ter que olhar também algumas questões do assembly ali para que a gente possa realmente falar que essa estrutura ela é realmente uma melhoria, né? Eu posso ter um processador
monociclo, que pode ser melhor do que um processador de pipeline, a depender da estrutura, né? Então temos que tomar aí esse cuidado, beleza? Então eu tenho uma relevância do pipeline na aceleração do processo. Então a ideia é melhorar processamento, melhorar a característica de processos, conseguir executar mais coisas ao mesmo tempo, tá? E isso vem da onde? Vem do, entre aspas, né, sobreposicionamento de instruções. Então, a sobreposição eficiente de instruções vai causar para a gente uma melhoria no nosso processo, tá? Então isso significa que quando a gente está executando uma instrução num estágio do pipeline, a próxima ela pode estar já sendo buscada. E assim a gente vai fazendo uma sequência de decodificação enquanto a outra está sendo estruturada. Então isso, de novo, resulta no que? Em aumento da taxa do processo. Ops, isso aqui, aumento da taxa do processo, tá? Então, se várias instruções podem ser processadas simultaneamente, a gente está melhorando. Então, isso aqui é o processamento de vários elementos. Processamento de várias instruções, fica melhor. Ok? Então, se a gente for olhar para uma estrutura moderna, né, uma arquitetura moderna, praticamente todo sistema computacional vai ter pipeline, né? Então, eu falo de processadores modernos, eu vou ter um processador com pipeline. Computadores pessoais, os próprios celulares que a gente tem, os dispositivos até mais simplórios, né, como um projetor, uma televisão smart ou algo do gênero, vão acabar tendo esse tipo de processo, né? Então, a gente consegue melhorar ali a eficiência. Uma coisa que usa muito pipeline, ou que tem uma grande necessidade em relação à utilização de pipeline, são estruturas computacionais que precisam de um grande volume de instruções. Óbvio, a gente pode pensar, putz, mas o computador ele precisa de um grande volume de instruções. Mas tem algumas características do computador que às vezes precisam de mais, né? Como, por exemplo, renderização de gráficos, toda essa parte de compressão de vídeo, toda essa estrutura de alto desempenho que está muito relacionada a vídeo, tem uma necessidade maior do pipeline, tá certo? Então, normalmente essas estruturas vão ter mais paralelismo ou vão ter mais estágios de paralelismo, beleza? Então, vamos tentar exemplificar isso de uma forma mais inteligível, né? Vamos tentar trazer isso para o nosso dia a dia primeiro, né? Para depois a gente tentar entender isso dentro do sistema computacional, tá? Então, vamos pegar um exemplo hipotético e meramente didático, tá, pessoal, de pipeline. Vamos supor uma lavanderia. Vamos supor ali que a gente tenha 4 atividades dentro dessa lavanderia: lavar, secar, dobrar e guardar a roupa. Então, essas são as 4 atividades que a gente vai ter ali dentro da lavanderia. Então, exemplificação vai ser a nossa lavanderia. Agora sim, a lavanderia. Então, a gente vai ter 4 atividades, beleza? Então, a gente vai ter lavar, secar, dobrar e a gente também vai ter guardar, tá certo? Então, essas são as 4 atividades. Se a gente considerar que cada atividade dessa dura uma unidade de tempo, então vamos considerar que cada atividade leva uma unidade de tempo. E que essa unidade de tempo vai ser 1 hora. Então, cada unidade de tempo é igual a 1 hora.
Então, se eu estou falando que cada atividade leva uma unidade de tempo, eu estou falando que cada atividade vai levar exatamente 1 hora. Então, para eu lavar a roupa, 1 hora. Para eu secar a roupa, 1 hora. Para eu dobrar a roupa, 1 hora. E para eu guardar a roupa, 1 hora. Isso quer dizer o quê? Que o ciclo completo levaria 4 horas. Então, vamos supor que a gente tenha ali a necessidade de fazer 4 dessas tarefas. Então, a gente tem lá 4 conjuntos de roupas, né, que precisam ser separadas em 4 partes de lavagem, 4 partes de secagem, 4 partes de dobragem, 4 partes de guardagem, beleza? Então, a gente tem 4 desses ciclos. Então, se a gente sabe que a gente tem 4 atividades completas, ou 4 lavagens completas a serem feitas, cada uma das atividades leva 1 hora, a gente teria um total de 16 horas para que tudo fosse executado, tá certo? Então, se a gente está falando que cada parte da atividade leva 1 hora e a gente tem 4 atividades para fazer, isso vai totalizar para a gente 16 horas. Então, vamos puxar uma imagem aqui para facilitar a nossa visualização dessa explicação que eu estou fazendo para vocês, tá? Então, vamos pegar aqui a imagem e trazer ela para cá. Então, pensem nisso aqui. Essa vai ser a nossa visualização da lavagem. Beleza? Então, o que a gente tem? A gente tem o lavar em azulzinho, o secar em amarelo, dobrar em verde e guardar em laranja. Beleza? Se eu levo uma unidade de tempo, eu vou levar 4 unidades de tempo para fazer a atividade A, 4 unidades de tempo para fazer a B, 4 unidades de tempo para fazer a C. Beleza? Então, vou sempre somando 4 horas. Mas aqui, o que a gente está falando nesse momento é um exemplo sem o pipeline. Ou seja, eu comecei aqui o grupo A, eu lavei, sequei, dobrei e guardei. Depois que eu terminei de guardar o grupo A, aí sim eu fui lá para começar o grupo B. Então, fazendo dessa forma, obviamente eu tenho uma estrutura sem pipeline, eu tenho uma estrutura sem paralelismo. Eu tenho uma estrutura que não pode ser paralelizada. Então, isso seria uma estrutura sem o pipeline. Porém, contudo, entretanto, todavia, a gente pode perceber que essas atividades elas podem ser executadas de forma paralela. Como assim? Se eu comecei a lavar o grupo A, beleza, eu não posso começar a lavar o grupo B. Mas assim que eu terminar de lavar o grupo A de roupas, eu posso pegar esse grupo A, jogar na secadora e a nossa lavadora ela vai estar ociosa. Então, o que eu poderia fazer? Já começar a lavar o grupo B de roupas enquanto elas ali estão sendo secas. Então, a gente tem essa possibilidade de paralelismo. Por quê? Porque esses dois itens, eles não são concorrentes, a secagem e a lavagem. Obviamente que se eu tivesse uma máquina que lava e seca e precisasse fazer isso dentro de uma única máquina, eu não poderia falar que as atividades são paralelas, elas seriam concorrentes, né? Mas aqui eu tenho essa possibilidade de modificação. Então, se eu tivesse essa possibilidade de paralelismo, o que iria acontecer? Iria acontecer basicamente que eu sairia deste cenário que a gente está vendo agora para esse segundo cenário aqui, que é um cenário mais interessante. Esse segundo cenário, o que ele está mostrando para a gente? Que no exato momento que eu terminei a primeira lavagem e comecei a primeira secagem, eu já inicializei a segunda lavagem. Terminei a primeira secagem, já comecei a segunda secagem, começo a terceira lavagem. Então, aqui é uma característica de pipeline. Então, a gente está melhorando a nossa velocidade. Nesse caso, ao invés de a gente levar 16 horas ou 16 unidades de tempo para finalizar o nosso processo, aqui a gente estaria levando apenas 6 horas no total. Então, a mesma quantidade de atividades sendo feitas
e a mesma quantidade de execuções sendo feitas, então quatro estruturas de roupas ali sendo lavadas, com a mesma ordem, só que de forma paralela, me gera ali uma melhoria bastante interessante. Né? Então a gente sai ali de um processo onde a gente leva 16 horas e entra num processo onde a gente vai levar apenas 6 horas para fazer. Então é um ganho ali bastante interessante em relação à velocidade dessa atividade. Tá? De novo, isso aqui funciona por quê? Porque cada uma das atividades que a gente definiu aqui em cima, elas são atividades que não são concorrentes, elas são atividades que podem ser feitas de forma paralela. De novo, se eu tiver uma máquina que é lava e seca, eu não poderia falar que a atividade de lavar e a atividade de secar seriam paralelas, elas seriam concorrentes. Então eu teria que terminar as duas para daí começar uma próxima. Mas mesmo assim eu teria um ganho de eficiência, porque daí eu não preciso terminar tudo para inicializar uma nova parte da nossa tarefa. Beleza? Então, essa é justamente a ideia de a gente ter ali um pipeline, a gente conseguir melhorar o nosso sistema em relação a uma taxa de processamento. Beleza? Então, comparando aqui uma execução sequencial de instrução e uma execução com pipeline. Tá? Então, a execução sequencial ela vai ser um processamento linear, ok? Ela vai ter um uso bem ineficiente dos nossos recursos. Então, durante a execução ali da instrução, a gente vai ter muito recurso do próprio processador que vai estar ocioso. A gente vai ter uma baixa taxa de execução, né? No caso, cada instrução vai ser processada sequencialmente, então a taxa de execução de instruções é baixa, né? E, consecutivamente, a gente vai ter ali um atraso entre cada instrução. Então, tem que terminar uma instrução para poder começar outra. Então, isso gera, obviamente, atrasos consideráveis entre as instruções. Já quando a gente está fazendo um processamento com pipeline, a gente consegue um processamento paralelo, né? A gente, com esse processamento paralelo, vai ter um uso bem mais eficiente dos recursos, porque a gente não vai ter partes do recurso parados enquanto a gente não está os usando, né? A gente vai ter, obviamente, uma alta taxa de execução, porque a gente vai estar usando meio que todo mundo ao mesmo tempo, e isso vai gerar, obviamente, menos atraso para a gente, tá? Então, essa é a ideia. Então, de novo, olhando aqui para as imagens, a de cima é a sem pipeline, a de baixo é a com pipeline. Então, a de cima tem um processamento linear, um uso ineficiente dos nossos recursos, porque a máquina, enquanto esses outros 3 itens estão sendo executados, vai estar ociosa. A secadora, enquanto os outros 3 itens vão estar sendo executados, vai estar ocioso. Já na imagem de baixo do pipeline, a máquina está sendo usada sempre, a secadora está sendo usada sempre, a dobragem está sendo usada sempre, então a gente tem um uso bem mais eficiente dos recursos, beleza? Então, taxa de execução em cima é mais baixa, taxa de execução embaixo, obviamente, é mais alto, e em cima a gente tem mais atraso, embaixo a gente tem menos atraso. Né? Atraso a gente pode considerar o tempo de finalização de uma instrução em relação ao começo da anterior. Né? Então, vejam que na imagem de baixo, todas as instruções ali, ou todas as atividades, elas terminam relativamente juntas, pouco tempo de atraso. Já ali em cima a gente tem muito tempo de atraso entre elas, tá certo? E vale ressaltar aqui, pessoal, que essa estrutura do pipeline, ela não vai melhorar a latência de uma única atividade, tá certo? Então, se eu coloco o pipeline, eu estou paralelizando as minhas atividades, eu não estou melhorando o tempo delas. Então, lavar vai continuar levando 1 hora, com ou sem pipeline. Secar vai continuar levando 1 hora, com ou sem pipeline. Dobrar vai continuar levando 1 hora, com ou sem pipeline.
tá? Então, tempo de execução de uma tarefa é exatamente o mesmo. Ele não muda com ou sem pipeline. Onde que está o ganho? O ganho vai estar no paralelismo de execução das atividades, beleza? Na taxa de inserção de uma atividade. Eu consigo inserir a atividade antes dentro do processador com o pipeline, tá? Então, lembrem que o pipeline ele tem como principal ideia aumentar a taxa de processamento a partir de uma sobreposição eficiente dos nossos processos, tá? Então vamos pegar mais uma imagem aqui para ficar visível em relação à estrutura. Então aqui seria como se fosse dentro do processador, tá? Aqui não é mais lavagem, aqui já é realmente instrução. Então ela ficaria dessa forma. A linha amarelinha em cima, estrutura de pipeline. Embaixo a gente tem o que a gente chama de multiciclo e a última, né, ali o azul escuro no meio, o multiciclo, e a última, sei lá, azul claro, que é essa cor, é o monociclo. Beleza? Então vejam que existem diferenças em relação a isso. Tanto o multiciclo como o monociclo tem uma característica sequencial. Já o pipeline tem uma característica paralela. Essa é a principal diferença ali entre essas estruturas. Beleza? Agora a gente vai falar ali das etapas e estágios do pipeline. Primeira coisa que a gente tem que definir aqui é o que é um estágio. Então a gente chama de estágio a quantidade de operações paralelas que a gente consegue fazer. Então cada operação paralela que a gente consegue fazer é definida como um estágio, né? Então nesse caso, quando a gente está falando ali de pipelines de muitos estágios, a gente vai falar de N estágios, sendo que N é justamente a quantidade de paralelismo que a gente pode ter. Então, se eu falo que um pipeline tem 8 estágios, por exemplo, isso quer dizer que ele vai conseguir executar 8 operações concorrentes. Se um pipeline tem 6 estágios, ele vai conseguir executar 6 operações concorrentes. Se eu tenho um pipeline de 10 estágios, eu vou conseguir executar 10 operações concorrentes. Então, a quantidade de estágios está diretamente ligada à nossa concorrência. Beleza? Então, aqui, estágios igual a quantidade de concorrência. Beleza? É isso que a gente tem como uma primeira definição, tá? Então, função, número de estágios. E obviamente que, né, a gente pode meio que afirmar que o processador com pipeline ele vai ser quanto mais rápido, maior for a quantidade de estágios que ele tem, né? Então, se eu tenho um processador com dois estágios de pipeline, ele vai ser mais lento do que um processador com 3 estágios de pipeline. Então, isso também é importante a gente ressaltar, tá? Então, para coordenar toda essa operação de pipeline, de paralelismo, multiciclo ou monociclo, a gente tem o nosso clock, né? Então, o nosso sinal elétrico ali pulsado, que é o nosso relógio. Isso, a princípio, vocês, obviamente, já sabem, né? Então, a cada novo ciclo de relógio, uma instrução ela é passada de um estágio para o outro. Então, quando a gente está com o pipeline, a ideia é que o clock ele seja o mecanismo que vai definir que a operação vai sair do estágio A, vai para o estágio B, vai sair do estágio B, vai para o estágio C, e assim sucessivamente, né? Então, nosso relógio ele é periódico, né, dado justamente pela frequência, né? E o que a gente tem relacionado à frequência também é o nosso período. Lembrando ali que período nada mais é do que 1 sobre a frequência, né? Então, F é F minúsculo no caso, né? É frequência
A gente tem o nosso T maiúsculo, que é o nosso período. Opa, vou arrumar aqui. Frequência. Aí a gente tem nosso período, tá? E período nada mais é do que 1 sobre frequência. Então, essas são duas características inversamente proporcionais. Então, quanto maior a frequência, menor o período, ou seja, menor o tempo que uma instrução tem para ficar em um determinado estágio. Então, sempre que a gente tem uma frequência maior, quer dizer que o nosso sistema ele tem menos tempo para executar uma operação, tá? Atualmente o normal ali dos computadores modernos é o nosso clock estar na casa dos gigahertz, ok? Isso faz com que a gente tenha um período aproximadamente ali na casa dos nanosegundos. Então, cada instrução ou cada parte da instrução tem que ser executada dentro desse período de tempo, tá? Aí uma outra coisa importante para a gente dizer também é que a gente sabe que cada etapa vai levar um tempo diferente, né? Então vamos pensar ali num processador que faz, sei lá, soma, leitura de memória, armazenamento nos registradores e outras atividades. Cada uma dessas atividades vai levar um tempo para ser executado, né? Então, o funcionamento do processador tem que ser planejado para que cada uma dessas atividades tenha o tempo suficiente para ser executado em um ciclo de clock, né? Então, eu não posso ter ali estágios do pipeline a priori que tem uma dependência maior do que esse tempo. Então, o tempo ele sempre tem que estar limitado, basicamente, ao nosso gargalo. Então, o nosso clock, ele normalmente vai estar sempre limitado à operação ou à atividade mais lenta, ok? Então, a gente sempre vai fazer dessa forma, porque senão o que a gente estaria fazendo, entre aspas, aqui é atropelar as operações, né? Uma vez que se eu bato um clock e a operação ela ainda não foi terminada de ser executada, basicamente ela tem que ser jogada para um próximo estágio e sendo que ela não foi terminada, basicamente eu estou falando que aquela atividade foi, entre aspas, concluída sem ela ter sido realmente concluída. Para isso ficar um pouquinho mais visível, vamos colocar aqui mais uma imagem para a gente, né? Então essa é a ideia. Ó, então a gente tem aqui várias instruções, vejam que teoricamente cada uma delas com períodos de tempo diferentes, a gente vai definir o nosso clock sempre no gargalo da mais lenta. Então o nosso clock sempre definido em relação ao item de menor velocidade, nunca em relação ao item de maior velocidade, sempre o de menor, beleza? Então, relógio do processador, nosso clock, igual ao tempo de execução do estágio mais lento do pipeline, tá certo? E o pipeline, ele vai ser, a ideia dele, né, é ser mantido sempre cheio, né, para que o desempenho máximo seja alcançado. Então a ideia é a gente sempre ter um pipeline cheio, um pipeline bem estruturado ali para que a gente consiga ter as atividades sendo executadas corretamente. Então, como que vai ser a divisão dessas atividades? Vamos relembrar aqui rapidamente o nosso processador. Então, esse aqui é o nosso processador, simplificado, tá? Não estou pegando aquela imagem mais completa lá da aula 6. Beleza. Então, aqui é o nosso processador simplificado, tá? Então, a gente tem um PC, tem ali a memória de instruções, tem ali as estruturas de registradores, estrutura de controle, a ULA, a memória e as estruturas de saltos condicionados na parte superior. Beleza? Então, essa aqui é a nossa é o nosso processador
padrão. A ideia aqui é que esse processador ele é um processador monociclo, ok? Então, por enquanto, ele não tem pipeline aqui, tá certo? Então, quando ele tiver pipeline, ele acaba sendo fisicamente alterado. Quando eu falo fisicamente, é hardware propriamente dito, tá, pessoal? Então, a gente tem uma alteração física dele. Então, aqui a gente tem algumas atividades que podem ser bem definidas, né? Então, a gente tem a busca da instrução, a gente tem a decodificação da instrução, a gente tem a execução dos cálculos, que é basicamente a etapa ali relacionada à nossa ULA, a gente tem o acesso à memória, a gente tem a atualização dos registradores, que seria o nosso write back. Então a gente tem aqui etapas bem definidas. Nesse momento aqui, olhando para esse processador de novo, ele não tem pipeline. Mas a gente sabe que se eu estiver fazendo um acesso à memória, eu já poderia estar fazendo a busca da instrução anterior. Então já poderia estar separado dessa forma. Mas aqui isso não acontece. Tá? Vamos então olhar para o pipeline, especificamente do MIPS, que é o pipeline da linguagem ou da arquitetura que a gente está estudando na disciplina. Se a gente olhar para o pipeline do MIPS, a gente vai ter um pipeline de 5 estágios, tá certo? Então, o pipeline do MIPS, ele é um pipeline de 5 estágios e ele tem essa carinha aqui. Então, ainda mais simplificado, a estrutura do nosso processador, beleza? Mas a gente tem essa carinha para o nosso pipeline. Então, cada item amarelo ali que foi adicionado é uma camada do nosso pipeline. Então, a gente precisa ter essas camadas entre os estágios justamente para que a gente consiga fazer essa estruturação de pipeline e fazer a segmentação das instruções. Se a gente não tiver essas camadas e o nosso processador tiver como aqui em cima, a gente não pode executar o paralelismo. A gente só pode executar o paralelismo se a gente colocar o item físico para fazer a separação entre a parte anterior e a próxima parte, ou seja, entre um estágio e o outro, tá certo? Então, se vocês olharem ali, vocês vão ver que cada partezinha, né, daqueles itens amarelos tem uma nomenclatura em cima deles, né? Então, o primeiro aqui, o primeiro amarelo perto da parte esquerda, ele tem um if barra id. Então, if é como a gente chama a busca da instrução, né? A etapa de busca da instrução. Isso acontece antes daquela parte amarela. Então, ela acontece no PC e na memória de instrução. Então, ela acontece ao lado esquerdo daquele primeira barra amarela. O ID é o que a gente chama de decodificação da instrução. E ele acontece à direita da parte amarela. Então, o if acontece à parte esquerda, em PC e memória de instrução. E o ID, que é a decodificação, ela acontece na parte direita, que é ali onde a gente tem os registradores. Aí, isso vai ser da mesma forma para todos os itens. Então, na segunda barra amarela, a gente vai ter ID e X. Então, na parte esquerda da segunda barra amarela, onde são os registradores, acontecem o ID, que é a decodificação, e o EX, que é a execução dos cálculos. Tá? Então, quais que são as 5 etapas aqui? Né? Então, percebam que a gente tem 4 divisórias. Né? Essas 4 divisórias me geram 5 etapas de pipeline. Que quais são elas, no caso? Então, a gente tem a if, a gente tem a id, a gente tem a ex, a gente tem a main, que é de memória, né? E a gente tem a wb. Essas são as 5 etapas. A if é a nossa busca da instrução. Ok? Então, busca da instrução. Aqui ele mudou para inglês. Por isso que ele está dando errado ali no que eu escrevi. Volta para português.
Obrigado. Então, o if é a busca da instrução. O id é o que a gente chama de decodificação. O EX é a nossa execução. O nosso main, obviamente, está relacionado à memória. Então, aqui seriam os acessos ou desvios, né? Então, acesso é a memória ou desvio. Memória ou o desvio. E o WB é o write back, né? Que é quando a gente atualiza os registradores. Então, atualização dos registradores. Beleza? Então, essas aqui são as 5 etapas. Isso aqui tem muito a ver com o que a gente já estudou lá na aula 5 do processador, que eram justamente as partes do processo. Tá? Então, normalmente, o pipeline, o que ele vai fazer? Ele vai pegar as partes do processo, vai colocar um item físico ali, que é justamente a barreira, né? Ou no caso, eles são multiplexadores de entrada e saída, para gerar essa comunicação entre as partes. Em vez de elas estarem diretamente se comunicando, elas vão estar se comunicando por aquele item amarelo, então pelas barreiras. Então, a gente pega as instruções padrões, a gente pega o processo padrão do processador e separa ali em etapas diferentes. Tá? Então, não tem nada de muito diferente acontecendo aqui em relação ao que a gente já estudou. São as mesmas coisas. A diferença é que, ao invés de a gente estar falando que tudo aconteceria de forma sequencial, a gente está falando que tudo vai acontecer de forma paralela, tá certo? Então, uma primeira instrução vai entrar ali no if e vai ser buscada. Quando essa busca terminar, ela vai passar para a decodificação. Enquanto estiver acontecendo a decodificação, a gente pode voltar e fazer uma nova busca. Terminou a decodificação, pode inicializar a execução dessa primeira, a segunda vai estar na etapa de decodificação e a terceira já vai estar na parte da busca. Finalizou isso, essa primeira instrução vai para o acesso à memória ou desvio, a segunda vai estar na execução, a terceira vai estar na decodificação e a quarta vai estar na busca e assim por diante. Então a gente consegue paralelizar a nossa estrutura. Para ficar mais visível para a gente, vamos lá de novo pegar mais uma imagem, agora imagem aqui do processo mesmo acontecendo dentro do nosso processador com pipeline. Então, vou jogar aqui e vamos aumentá-lo. Então, aqui um programa simples, tá? Então a gente tem aqui um load S1 de 100 S0, load S2 de 200 S0, load S3 de 300 S0. Então, na parte de cima da imagem, o que a gente tem? A gente tem aquela instrução load sendo executada de forma sequencial. Terminou a primeira, começa a segunda. Terminou a segunda, começa a terceira. Olhando embaixo, olhando na parte de baixo da imagem, a gente tem estrutura com pipeline. Então, o que vai acontecer? Vou executar o load. Então, ele vai começar fazendo o fetch. Ele vai começar fazendo a busca da nossa instrução. Quando ele terminar a busca dessa primeira instrução, ele vai passar isso para o ID. Vai passar isso para a parte de decodificação. Então, a primeira instrução load vai começar a ser decodificada. Enquanto isso, aquela parte do PC e da memória de instrução vai estar ociosa, ou seja, eu posso já começar a executar a segunda instrução load, enquanto a primeira instrução load está na etapa do ID. Terminou a instrução load, ela vai para execução, ou seja, ela vai passar para a ULA. Então, a primeira instrução load vai estar na ULA, a segunda instrução load ela vai ter saído da memória de instrução e vai ter chego no banco de registradores. Com isso, eu já posso falar que a terceira instrução load vai começar a ser buscada. Então, aqui, de novo, a gente vai poder
separar isso aqui em pedaços menores e em cada pedaço menor vai poder acontecer uma coisa diferente, vai poder acontecer uma instrução diferente. Então, de novo, isso aqui é o nosso paralelismo acontecendo. É a estrutura de pipeline sendo executada. Tá? Vale ressaltar aqui, e talvez vocês já estejam percebendo isso na imagem, que os estágios eles não são perfeitamente balanceados, né? E por isso eles não duram sempre a mesma quantidade de tempo. Então, eu tenho um estágio ali que está levando 2 nanosegundos e eu tenho um estágio que está levando 1 nanosegundo. E isso não tem problema, porque a estrutura de clock está calibrada para o elemento mais lento, que é o elemento de 2 nanosegundos. Tá? Então, aqui eu não possuo aqui um overhead de tempo em decorrência do pipeline. Tá? Então, o tempo de execução de cada estágio dentro do pipeline vai sempre ser melhor do que sem o pipeline, e eu vou suprir a necessidade que cada parte ali da estrutura acaba tendo. Beleza? Então vamos a um outro exemplo. Agora a gente vai pegar um exemplo assembly mesmo aqui, vamos fazer. Então, vamos para cá. Então vamos fazer aqui um código rápido. Então, vamos fazer aqui um load de cifrão S1, 0, cifrão S2. Beleza? Aí, vamos fazer aqui um store de cifrão S3, 0, cifrão S4. Então, aqui a estrutura em si não é tão importante o que ele está fazendo, só para a gente analisar instruções diferentes, tá? Daí eu vou fazer aqui um add de cifrão S5 com cifrão S1 com cifrão S3. Isso aqui vai causar um problema que depois a gente vai discutir. E vou fazer aqui um BQ de cifrão S0, cifrão S5, exit. Tá certo? Então, é um rótulo qualquer. Então, esse código aqui, o que vai acontecer com ele? A gente tem que olhar para cada uma das instruções que a gente tem. Então, vamos fazer aqui uma tabela para a gente analisar então essas nossas instruções. Então, vou fazer uma tabelinha aqui. Tabela de 4, 5 por 8, acho. Beleza. Então, instrução primeiro. Vou colocar aqui instrução. Então, o que a gente tem? A nossa primeira instrução é uma instrução de load. A segunda instrução é uma instrução de store. A quarta instrução é uma instrução aritmética. E a nossa última instrução é uma instrução de branch, que é um jump condicionado. Tá certo? Então, essas são as nossas instruções. Aí, o que a gente tem que olhar aqui? A gente tem que olhar para as etapas. Beleza? Então, a gente tem busca, decodificação, execução, acesso à memória e atualização dos registradores. Então, vamos colocar aqui a nossa busca, beleza? A nossa decodificação, depois a nossa execução, o nosso acesso à memória ou desvio e a nossa atualização, nosso write back. Tá certo? Daí aqui vou colocar o total. Então, eu criei uma coluna a mais aqui que não vai ser necessária. Legal. Então, essa aqui vai ser a nossa tabela. Prezado, por que você fez essa tabela? Porque cada parte aqui da instrução e cada instrução vai ter coisas diferentes acontecendo. Vamos lá. Na instrução de load, eu vou ter a busca da instrução. E essa busca vai levar 2 nanosegundos. Para o store, eu também vou ter a busca da instrução, que também leva 2 nano. Para estruturas aritméticas, também tem a busca que também leva 2 nano.
E para branches também tem a busca e também leva 2 nano. Então, por enquanto, tudo igual. Aí eu vou para leitura, para operacionalização, para a parte dos registradores, que é o nosso ID. O que a gente vai ter ali nessa parte? A gente vai ter 1 nanosegundo para cada instrução. Então, cada instrução vai ter 1 nanosegundo. Beleza também. Tudo igual até aqui. Aí a gente vai para a parte da ULA, da execução, o EX. Todas levando 2 nanosegundos também. Então, legal, até aí, tudo igual nesse momento. Aí começam algumas diferenças. Na parte de main, que é o acesso à memória ou desvio, a aritmética não vai ter nada. Então, ela vai levar 0 nanosegundos, porque ela vai bypassar essa etapa, porque ela não precisa dessa etapa. O branch pode ou não acontecer, né? Então, inicialmente a gente considera que esse cara também é 0 nanosegundos, então não acontece. Mas se eu tenho acesso à memória no load e no store. Então, o acesso à memória leva 2 nanosegundos, tanto para o load quanto para o store. Legal. Aqui já deu diferença. Vejam que o load e o store, a princípio, levam mais tempo do que a aritmética e a branch. Na última etapa, que é o nosso write back, que é a escrita nos registradores, que é o retorno nos registradores, o store não faz isso, porque eu estou gerando a escrita na memória. Eu não preciso recuperar nada na memória, eu não preciso escrever nada novamente nos registradores. Então aqui são novamente 0 nanosegundos. E o branch também não tem essa parte. Então também são 0 nanosegundos. Eu tenho isso acontecendo na aritmética, que a aritmética ela vai executar a operação e vai retornar para os registradores. Então isso aqui vai levar 1 nanosegundo. E eu vou ter write back também na load, porque a load ela vai buscar alguma coisa na memória e vai retornar isso para os registradores. Então tenho um outro 1 nanosegundo aqui. Tá? Então eu vou apagar o que está com 0 nano, deixar em branco mesmo, para ficar ainda mais visível para a gente os acontecimentos. Então percebam que essa instrução load aqui, ela tem uma soma de 2, 3, 5, 7, 8 nanosegundos. Então, o total da instrução é de 8 nano. A store ela vai levar 2, 3, 5, 7 nanosegundos. A instrução aritmética, 2, 3, 5, 6 nanosegundos. E a instrução de branch vai levar 2, 3, 5. Então, cada instrução tem um tempo completo diferente, beleza? Se a gente for somar todos esses tempos, que seria o caso de uma estrutura sem pipeline, o que iria acontecer? Iria acontecer que o tempo total, não quero mais uma linha, beleza? Tempo total sem pipeline seria igual a 26 nanosegundos. Já o tempo total com pipeline, com a estrutura de pipe, tempo total com pipeline é igual a 10 nanosegundos. Então existe ali uma boa diferença. Na verdade, a gente está tendo um ganho ali de aproximadamente 38%. Então, nosso ganho é aproximadamente de 38% do tempo. Ou está melhorando o nosso processo em 1,6 vezes. Beleza? Então é isso que a gente tem de melhoria. Porque se a gente fosse executar sequencialmente, a gente teria que somar todos esses tempos. Se a gente for executar em pipeline, eu vou ter esses 2 nanosegundos. Depois, quando eu tivesse 1 nano, eu já vou estar somando com esses 2 nanos. Né? Então, isso aqui vai acontecer de forma paralela e não de forma sequencializada. Então, eu poderia jogar esse cara para cá e esses dois aconteceriam ao mesmo tempo. Esse 2 nano aqui com esse 1 nano. Tá certo? Então, a gente tem uma
melhoria no nosso desempenho de forma geral. Um cuidado que a gente tem que tomar quando a gente está analisando pipeline, olhando pipeline, estudando isso, é que a gente tem que, primeiro, garantir que não ocorram duas operações com o mesmo componente no caminho de dados, ok? Então, isso não pode acontecer. Então, a gente pode tratar isso de algumas formas, que a gente vai basicamente ver daqui a pouco, mas a gente tem que garantir que não vai existir o acesso ao mesmo item em duas instruções diferentes. Então, não poderia acontecer de a nossa instrução load estar acessando a busca de instrução ao mesmo tempo que a instrução store está na busca da instrução. Eles têm que usar os itens de forma separada. Eles não podem usar os itens de forma concorrente, ok? Então, banco de registradores. O banco de registradores ele é usado tanto na parte do ID quanto na parte do write-back. Então, eu não posso colocar, por exemplo, um ID e um write-back acontecendo ao mesmo tempo. Né? O estágio de ID para leitura tem que acontecer em um momento diferente do estágio WD para escrita. Né? Então, os dois não podem acessar. Então, se eu for fazer uma tabela aqui, eu não posso colocar ID e write-back na mesma coluna, porque eles não podem acontecer simultaneamente. Beleza? Então, a gente tem que garantir que operações diferentes estejam em estágios diferentes do pipeline, para uma não interferir na outra. Tá? Então, esse é um cuidado. Um outro cuidado também importante que a gente tem que ressaltar é que, obrigatoriamente, o primeiro estágio, independente da estrutura do pipeline, o primeiro estágio ele tem que sempre ser esse estágio aqui de busca. Tá? Obrigatoriamente, esse é o estágio inicial, o estágio de busca. Eu não posso ter outro estágio como sendo o primeiro. Eu posso remodelar todo o meu processador para que ele fique invertido em relação à execução e decodificação, execução e acesso à memória, mas o primeiro estágio, obrigatoriamente, sempre tem que ser a busca e esse estágio tem que ser separado. Poderia criar aqui um pipeline de 4 estágios, que tem a busca, um estágio que é o ID junto com o EX, que é a decodificação junto com a execução, depois memória, depois write-back. O if, a busca da instrução, obrigatoriamente tem que estar isolada, obrigatoriamente tem que ser o primeiro estágio, não pode ser um segundo estágio. Beleza? Essa também é uma outra característica ali importante quando a gente está falando ali das nossas estruturas de pipeline. Agora, aprofundando um pouco mais, né? Entendam que não é só coisa boa que a gente tem com a nossa estrutura de pipeline. Tá? A gente também vai ter problemas e conflitos. Né? O pipeline ele tende a gerar melhorias, mas pode existir casos específicos onde talvez um sistema de pipeline acabe até piorando a estrutura. Né? Então, nem sempre o paralelismo ele pode ser considerado benéfico. Tá? Então, quando a gente fala de conflito de pipeline, que é algo que vai acontecer, a gente chama isso de hazards. Tá certo? Então, basicamente ali a gente tem alguns tipos de hazards diferentes que acabam podendo acontecer em relação ao pipeline, tá? Então, esses pipelines, eles têm limitações, até porque são estruturas físicas e tudo mais, então, principalmente na hora da construção, a gente vai ter algumas limitações. Se em algumas situações isso vai impossibilitar que o processador execute as estruturas em paralelo, vai impedir ali que o processador faça realmente toda a estruturação. Tá? Então, tem alguns conflitos que são estruturais, que acontecem quando o circuito que implementa ali vai tentar acessar mais de uma instrução. Né? Se essa instrução for necessária em 2 lugares diferentes, apenas uma vai poder
ser executado, né? Então, de novo, a gente tem essa característica. E é o que eu já citei anteriormente. Vamos pensar no caso da lavanderia de novo, né? Se a gente tiver uma máquina que é uma máquina lava e seca, a gente não poderia fazer esse paralelismo entre secagem e lavagem, né? Então, esse é um problema estrutural que pode acontecer, né? Então, ali, pensando nessa característica de novo da lavanderia, ninguém ia poder usar a secadora caso alguém já estivesse usando a lava-roupa, certo? Esse é um dos fatores que fazem com que muitos processadores, né, especializados principalmente para gráficos e placas de vídeo, tenham muito mais instruções de máquinas e núcleos do que processadores normais, porque a gente vai ter um conflito estrutural, né? Então, um processador de vídeo normalmente tem mais núcleo justamente porque ele precisa gerar acessos iguais para várias das instruções, o que acaba não acontecendo em um processador normal, né? O que vai evitar conflito. Estou colocando mais núcleo, estou evitando conflitos, né? Óbvio que existem outros possíveis conflitos ali relacionados a controle e tudo mais, mas isso é papo para outra hora, beleza? Então, nesse caso, né, o processador, o que ele precisa? Se acontecer esse tipo de problema, ele precisa fazer alguma coisa para dar sequência na execução. Essa alguma coisa vai ser parar um dos processos, vai ser reordenar os processos, vai ser gerar alguma estrutura, né? E daí quando esse tipo de coisa acontece, que é o que a gente chama de hazard ou conflito, tá? Então, aqui os hazards são iguais a conflitos, tá certo? E isso é bem importante porque tem um tanto, tá? Então, esses conflitos, de novo, são situações que impedem uma instrução que está planejada de ser executada no ciclo de clock que foi prevista. Para solucionar esses conflitos, a gente pode fazer o que a gente chama de parada controlada, que a gente normalmente chama de stall, que é um enrolar, literalmente, né? Então isso aqui é uma parada controlada, é um stall. Ou a gente pode fazer um forwarding, que é jogar o dado para frente, mas daí é um pouco menos comum e precisa de um hardware específico para isso, né? A estrutura mais normal é ali a estrutura de stall, tá? Obviamente que cada conflito que eu estou gerando, cada hazard que eu estou tendo, vai reduzir o desempenho real com aquele meu pipeline. E a gente coloca 3 tipos de hazards, né? Então a gente tem os conflitos estruturais. Então, estruturais. Deixa eu fazer aqui. Então, estruturais, conflitos estruturais. A gente tem conflitos de dependências de dados. E a gente tem dependência. Dependência de controle. Então, esses são os 3 tipos de conflitos que a gente normalmente vai ter, tá? E o stall, ele é basicamente uma forma de resolução. Forma de resolução é o nosso stall. Tá? Então, o que é um conflito estrutural? Conflito estrutural é quando há um conflito de 2 ou mais instruções no uso de um mesmo recurso de hardware no mesmo ciclo de clock. Então, talvez seja o conflito mais comum. O ciclo ou melhor, a dependência de dados ou conflito de dependência de dados é quando uma instrução depende do resultado da anterior. Então, eu estou ainda executando uma operação,
já preciso daquele dado e aquele dado ainda não foi finalizado. Isso é uma dependência de dado, né? Então, quando isso acontece, a gente tem um hazard de dados. E a gente tem a dependência de controle, né? A próxima instrução, ela não vai estar no endereço subsequente ao da instrução anterior. Isso pode ser causado por um desvio, por um salto, né? Então, quando eu estou gerando um pipeline, eu gero um salto, eu estou quebrando esse pipeline, né? Então, isso é o que a gente chama de dependência de controle. Aí tem formas ali de a gente trabalhar cada um desses problemas. Então, começando pelos conflitos estruturais, beleza? Vamos pegar um exemplo em código aqui já para a gente dar uma analisada, beleza? Então, de novo, conflito estrutural, ele é um conflito que ocorre quando duas instruções, ou até mais, né, tentam acessar simultaneamente um mesmo recurso de hardware. Na verdade, eu vou fazer aqui para baixo. Então, estrutural. Então, vamos pegar um exemplo de código aqui bem simplório, tá, pessoal? Então, vamos pegar um load, beleza? Qualquer, não importa aonde que eu estou fazendo esse load. Aí, um route e daí um add, beleza? Então, isso que vai acontecer, esse vai ser o nosso código. Então, eu vou fazer um load qualquer, um route, um add. Route, ele é uma instrução que fica esperando ali um ciclo de clock. Então, é como se fosse um delayzinho aqui, tá certo, pessoal? Então, vamos criar uma tabela aqui para a gente poder visualizar como que ela vai funcionar. Vou por vários ciclos aqui. Criar mais uma linha também. Beleza. Então, vamos considerar aqui o nosso load. Vamos considerar aqui o nosso route. E vamos considerar aqui o nosso add. Beleza? Então, isso aqui são as instruções. Aí depois a gente vai ter o ciclo 1 do clock. Aí a gente vai para o ciclo 2, ciclo 3, ciclo 4, ciclo 5, ciclo 6, ciclo 7, ciclo 8, ciclo 8 e assim sucessivamente, beleza? Então, o que vai acontecer primeiro? Né? Como a gente viu ali em cima, primeiro vai acontecer um if. Então, a primeira coisa que acontece aqui nas nossas instruções vai ser um if. Então, no primeiro ciclo, eu vou entrar load, a instrução load vai entrar no primeiro estágio, que é o nosso estágio if, beleza? Que é o estágio de busca da instrução, ok? A segunda instrução route não vai fazer nada e a terceira instrução add não vai fazer nada também. Beleza, passado o primeiro ciclo, a gente vai para o segundo ciclo, aonde a nossa instrução de load vai entrar ali no estágio de decodificação, que é o nosso estágio de ID. Beleza? Route é uma instrução que não faz nada, então aqui basicamente a gente não teria ali todos os estágios, ela simplesmente ficaria parada ali por um ciclo de clock sem fazer nada. Depois a gente tem a nossa add aqui, que também ainda não entrou no pipe. Beleza? Aí vai entrar o terceiro ciclo, eu vou ter o EX de load, vou ter a execução de load, route não está fazendo nada, aí sim o nosso add entra no pipe com o if. Beleza? Então, ó, enquanto o load está fazendo o ciclo de execução, no terceiro ciclo de clock, o nosso add está fazendo o ciclo de busca no primeiro ciclo do pipe. Ok? Legal. Feito esse terceiro ciclo, a gente vai para o quarto ciclo do clock, aonde a nossa parte de load faria um main, uma estrutura de memória, route não faria nada, e o nosso add vai para a parte de ID, que é
a nossa busca, beleza? Então, a decodificação. Aí a gente vai ter aqui um WB, que é o write back, route não vai fazer nada, e aqui o ADD, ele vai entrar no EX. Legal, route não faz nada, aqui o nosso ADD, ele vai para o main, e depois vai para o write back. Beleza. Então, aqui, se a gente olhar, a gente tem alguma estrutura sendo usada ao mesmo tempo? A priori, o que a gente teria que olhar é isso aqui. EX e if, né? Aqui é a execução, onde a gente está ali na ULA, e o if é a busca onde a gente vai estar na parte da memória de instruções. Então, aqui não existe sobreposição. Aí a gente tem um main e a gente tem um id. Putz, com main e id, o main ele está na memória, e o id ele está na parte de registradores, então não tem sobreposição. Aí a gente tem um WB, que é o write back, e a gente tem uma execução aqui. Também, a princípio, não existe sobreposição. Legal. Então, nesse momento, olhando, a gente não tem nenhum hazard estrutural. Mas vamos colocar mais um route aqui. Então, vamos colocar um segundo route. Se a gente colocar um segundo route, o que vai acontecer? A gente tem que acrescentar mais uma linha. Beleza? E tudo que estava aqui do ADD tem que ser jogado para cá. Ok? Então, esse route aqui vem para cá. Então, basicamente, a gente tem que fazer isso, certo? Deslocar em um para a direita o início. Então, em vez do ADD começar no ciclo 3, ele vai começar no ciclo 4. Agora, a gente olha novamente. Memória com if. Acesso à memória com a busca de dados. Beleza, a princípio não existe nenhum problema. Só que se a gente olhar no ciclo 5, o que a gente vai ver? No ciclo 5 a gente está fazendo um write back, o WB, e a gente está fazendo um ID, que é a decodificação. O write back, ele precisa acessar o nosso banco de registradores. O ID também precisa acessar o banco de registradores. Ou seja, aqui a gente tem o que a gente chama de hazard estrutural. A gente tem duas instruções tentando fazer o acesso ao mesmo tempo de uma mesma estrutura. Beleza? Então aqui a gente tem isso acontecendo. Tá, como que a gente resolve esse problema? O que queria acontecer aqui? Tudo bem, eu sei que eu coloquei aqui alguns routes para gerar o problema, nesse caso, né? Mas a gente quer entender como que a gente vai resolver esse problema. Esse problema é resolvido da seguinte forma. Basicamente, quem tem prioridade a acessar a estrutura é a instrução que começou antes. Então, quem teria prioridade para fazer o acesso ao banco de registradores é a função que começou mais cedo. Então, é a instrução load. Então, se os dois estão tentando acessar, só um pode. Quem vai acessar antes é a instrução que começou antes. A DD não pode acessar essa parte do pipe de ID. E, obviamente, nenhuma outra parte do pipe pode ser acessável antes de eu fazer o ID. Então, o que eu tenho que fazer? Ou o que teria que ser feito? A gente vai jogar tudo isso uma para frente, um ciclo para frente, e vai colocar o que a gente chama aqui de stall. Que é equivalente ao x que eu coloquei aqui em cima, tá? Que é basicamente não fazer nada. Então, a gente teria em uma instrução, ao invés de 5 ciclos, 6 ciclos. Por quê? Porque a gente teve que colocar um stall ali para não gerar esse conflito estrutural. Então, não gerando esse conflito estrutural, daí a estrutura pode continuar sem problemas. Então, toda vez que a gente tiver alguma sobreposição das informações, alguma sobreposição das instruções sendo executadas, obrigatoriamente o que vai acontecer? Vai acontecer um stall
ali. Ou seja, vai acontecer um xizinho, né? Vai acontecer que, naquele momento, ele, ao invés de fazer a ação que ele deveria, ele vai ficar parado no pipe sem ser executado. Então, isso é um problema e, obviamente, isso causa um atraso na nossa estrutura, isso causa uma desvantagem para a gente, isso vai causar uma perda de performance. Óbvio que aqui mesmo com esses dois stalls e com esse com esses dois halts, né, e com esse stall que eu coloquei aqui no meio, mesmo assim a estrutura ela ainda é mais rápida do que se ela fosse sequencial, que seria basicamente equivalente da gente fazer isso aqui, né? Então a gente também poderia atrasar o início dela e colocar o stall aqui na frente, beleza? Para não colocar o stall no meio da instrução. Então a gente pode colocar o stall tanto no começo da instrução quanto ali no meio, tá? Então aí vai depender de caso para caso, tá? Então a gente teria que pré-verificar que vai acontecer no stall lá na frente para colocar o stall no início. Mas vejam que mesmo assim a gente está fazendo o write back junto com o if, ou seja, ainda estaria tendo uma performance de 9 ciclos, ainda estaria melhorando o nosso processo mesmo tendo toda essa paralisação ali, tá? Se fosse um sistema monociclo, ele levar 10 ciclos aqui com todas essas coisas a mais, ainda assim acaba levando 9 ciclos para acontecer, tá? Aí vocês podem perguntar, e o que é o melhor, digamos assim, né? O que é melhor? A gente colocar o stall no começo ou colocar o stall no instante que o problema acontece? O mais comum, que querendo ou não é mais fácil porque não envolve predição do problema, é colocar o stall quando o problema vai acontecer, no ciclo exato de acontecimento dele, tá? Então, eu faço o if, ou seja, faço a decodificação, fico no aguardo, e daí depois eu executo o ID. Obviamente que esse stall também acabaria atrasando a próxima instrução. Então, se eu tivesse mais uma instrução ADD aqui, né? Como eu estou no if, obrigatoriamente esse próximo ADD aqui, ele não poderia começar esse if aqui, né? Para daí depois fazer o ID aqui. Então, eu teria um novo stall para daí o if começar posteriormente. Tá certo? Então, também vai acontecer. Ou, nesse caso, poderia iniciar e daí fazer o stall aqui. Ok? Mas tem que ter ali o stall acontecendo de novo. Beleza? Então, isso aqui é um problema, um conflito estrutural que pode vir a acontecer dentro do pipeline. Ele é um dos 3, tá? Que pode vir a acontecer dentro do nosso pipe. O próximo problema que pode vir a acontecer é o problema que a gente chama de conflito de dados, beleza? Ou dependência de dados. Então, vamos pegar esse próximo problema e o que ele é? Ele é um problema que resulta da dependência do dado anterior, que ainda não foi concluído. Então, se a gente pegar aqui um exemplo simples. Então, ADD de cifrão S1 com cifrão S2 com cifrão S3. Então, essa vai ser a minha primeira instrução e a segunda instrução vai ser um sub. Então, sub de cifrão S4 com cifrão S5 com cifrão S1. Beleza? Então, basicamente, o que a gente está falando? A gente está falando que a gente quer somar o 2 com o 3 e colocar no 1. E depois a gente quer subtrair o 1 do 5 e colocar no 4. Obrigatoriamente, eu preciso ter o resultado desse S1 para poder executar a segunda operação. Então, isso é um conflito
de dados. Nesse momento vocês podem falar, mas é uma estrutura sequencial, é óbvio que quando estiver executando o sub, o ADD vai ter terminado. Não necessariamente, né? A gente não está vendo uma estrutura totalmente sequencial. A gente está vendo uma estrutura paralelizada. Então, por a gente ver uma estrutura paralelizada, pode vir a acontecer de o meu resultado ele não está finalizado, ok? Então, o que a gente pode ver aqui? Vamos copiar esse cara para cá, facilitar a nossa vida, e vamos colocar aqui as nossas instruções de ADD e sub, beleza? Então, qual que é a ordem, né? Eu tenho o if, tenho o id, tenho o ex, tenho o main e tenho o wd. Beleza, essa ordem é a mesma para o sub. Legal. Então, if é a busca, id é decodificação, ex é execução, main é a memória e o wb é o write back, é a escrita. Basicamente, a gente só vai ter o valor de S1 disponível depois que o write back for terminado, for finalizado. Então, caso a gente executasse exatamente desta forma, quando eu fosse fazer a decodificação e buscar os valores do nosso banco de registradores aqui no ID, o valor de S1 que eu estaria pegando não seria o valor correto pós a subtração. Então, aqui o ID, ele tem que acontecer quando? Ele tem que basicamente acontecer depois do nosso write back. Ele não pode acontecer de forma simultânea ao write back. Isso é a gente trabalhar única e exclusivamente com stalls, ok? Porque se vier a acontecer isso aqui, vamos supor esse caso, aonde a gente está fazendo o write back e o id juntos, o que a gente viu aqui em cima? Que eles não podem acontecer juntos. Então, teria que gerar um stall para frente. Então, putz, mas e aqui, né? Onde teoricamente deveria ter começado o nosso if, onde teoricamente eu tenho alguma estrutura. Aqui eu também teria que ter stall e stall. Tá certo? Na verdade, né? O mais correto para a gente dizer que aconteceria aqui seria o seguinte: a gente teria o que a gente chama de bolhas, que são os routes. Então, este código aqui, por ter uma dependência de dados, o próprio sistema faria route, para daí sim eu ter essa característica. Vocês vão falar, mas putz, é igual ao de cima, né? Aqui, na verdade, eu coloquei os routes para gerar o problema estrutural, que era o acesso do ID e do write back ao mesmo tempo, né? Mas eu não necessariamente estaria mexendo nos mesmos registradores. Aqui em cima eu poderia falar que eu estou trabalhando com o cifrão S1 e o 0 de cifrão S0, ok? E no ADD aqui embaixo, vamos copiar para facilitar, eu estou trabalhando com S4, S5 e S6. Então, esse aqui é um problema estrutural, mas não tem nenhuma dependência de dados. Aqui, eu já tenho uma dependência de dados. Eu não tenho um problema estrutural. Na verdade, eu tenho só a dependência. Por quê? Porque, obrigatoriamente, eu preciso do valor de S1 para o sub. Então, eu preciso ter finalizado o ADD anteriormente. Então, isso aqui é uma dependência de dados propriamente dita, tá? Não é uma dependência estrutural. Óbvio que bate numa característica também estrutural, mas antes dela ser uma característica estrutural, ela é uma característica de dados. Ok? Então, esse é um outro problema que a gente acaba tendo. A gente pode resolver ele, então, com as bolhas ou com esses stalls aqui, né?
que vão acabar fazendo com que a nossa operação se torne mais lenta, né? Ou uma outra característica que a gente tem, né? Aqui a gente está olhando só para 2 linhas de código, mas seria remodelar o código. Então, remodelagem do código, ele pode ajudar muito nessa reestruturação desses problemas de hazard. Então, se eu tivesse outras operações, vamos supor um outro ADD aqui embaixo, que não usasse S1, né, que fosse lá de S6, S7 e S8, por exemplo, né? Eu pegando esse ADD daqui e jogando para cá, eu ainda tenho a interdependência dos dados, eu ainda tenho um problema de dependência de dados, mas eu melhoro essa dependência de dados. Que ao invés de eu começar essa instrução ADD aqui depois do sub, eu já começo ela antes e eu elimino uma das bolhas, eu elimino um dos halts que são necessários. Então, basicamente, eu teria uma melhoria ali do desempenho caso eu faça uma reestruturação do meu código. Então, reestruturação de código, principalmente para a dependência de dados, ele acaba sendo bem importante, bem interessante, né? Isso não só para sub, tá, pessoal? Para sub, para load, porque eu posso ter a dependência de dados em relação a um load, né? Então, se eu olhasse aqui, ao invés de ter esse ADD, eu tivesse um load do S1 com 0 cifrão S2. Então, beleza. Se a gente olhar aqui agora, o que vai acontecer? Vai acontecer que eu posso também ter uma interdependência de dados. Porque quando que eu vou ter o dado no S1? Depois do write back. No sub, quando que eu preciso já ter o dado? Bom, já no ID. Então, essa interdependência de dados não vai acontecer só em operações aritméticas. Ela pode acontecer em operações de acesso à memória também, né? Então, eu reordenar o código pode justamente ajudar a melhorar esse código em relação ao pipeline, tá? Então, quando eu estou falando de dependência de dado, a gente implicita que é qualquer dado, vindo ele da memória, vindo ele de uma operação aritmética ou algo do gênero, beleza? Então, isso é importante. Vamos pegar mais um exemplo aqui para esse probleminha da dependência de dados, tá? Então, vamos supor ali que a gente quer fazer uma troca de valores, né? Então, vamos supor aqui que eu tenha lá um vetor, né? Um VK, V na posição K, e eu queira trocar com o V na posição K mais 1. Beleza? Então, quero fazer a troca entre esses dois elementos, né? Estou fazendo lá um método de ordenação, preciso inverter um com o outro. Se eu fosse fazer isso ali no nosso assembly, basicamente o que a gente faria, né? Olhando para um código padrão, faria 2 loads, 2 stores, beleza? Então, load, store, store. Então, vou carregar o valor do elemento. Então, estou carregando aqui no S1 o valor do K, do V na posição K, e vou carregar no S2 o valor do V no K mais 1. Então, beleza. Aqui eu estou carregando o valor de V relacionado a K. Aqui eu estou carregando o valor de V relacionado a K mais 1. Beleza? Aí o que provavelmente a gente fizesse um S2 aqui em relação a 0, S0, e depois fizesse um S1 em relação a 4, S2. Então, faria nessa ordem. Beleza? Então, se eu fizer nessa ordem aqui, o que eu estou fazendo? Estou criando uma dependência de dados, porque eu estou carregando ainda o dado lá para o S2 e
já quero gerar um store aqui no S2, já na sequência. Então isso aqui vai causar uma dependência de dados. Se a gente simplesmente fizer uma alteração nesse sentido aqui, de jogar o store do S1 para cima e o store do S2 para baixo, a gente já está... Opa, aqui eu esqueci de mudar para 0. A gente já está melhorando essa dependência de dados, já está melhorando esse problema. A gente não está zerando o problema, mas a gente está melhorando esse problema. Então isso aqui também é uma forma de melhorar. O reajuste do código é uma grande forma de a gente melhorar problemas relacionados a dependências de dados. Tá? Então, refatoragem, ou refatoração, melhor dizendo, né? Refatoragem fica feio. Refatoração de código, organização do código, ele ajuda bastante nessa questão das dependências de dados. Agora, por último, a gente vai para os problemas ou para os conflitos relacionados a controle, beleza? Então, dependência de controle. Trocou para inglês de novo. Então, dependência de controle, tá certo? Então, o que é a dependência de controle? Dependência de controle vai ser um problema relacionado a desvios, sejam eles condicionais ou não condicionais, tá? Na verdade, o não condicional ele é bem mais fácil de resolver porque, no fim das contas, né, a gente já teoricamente sabe para onde está indo. O maior problema normalmente é um desvio condicional, tá? Mas os desvios não condicionais também podem gerar dependência de controle, tá? Então, quando uma instrução de desvio condicional ela é avaliada, o pipeline ele pode ter buscado e codificado instruções que não vão ser executadas se o desvio for tomado, beleza? Isso vai levar a uma interrupção do fluxo. Então, esse é o problema do hazard de controle, tá? Então, putz, eu vou considerar que aquele desvio não vai ser verdadeiro. Então, vou continuar na sequência padrão ali. Daí o desvio é verdadeiro, tem que jogar tudo que eu fiz fora e buscar novas instruções. Óbvio que em relação a um sistema monociclo, normalmente, isso não vai gerar problema se acontecer uma ou duas vezes, né? Mas, putz, desvio condicional é uma característica bastante usada, né, em código e tudo mais. Então, não é tão trivial quanto possa parecer, tá? Do tipo, eu vou usar o sistema de pipeline, fazer de qualquer jeito, e ele sempre vai ser melhor. Eu acho que eu já comentei isso anteriormente, mas infelizmente não. Né, devido a essa característica de eu colocar as stalls, colocar as bolhas, né, colocar essas paragens ali no nosso sistema do pipeline, e isso pode sim gerar um sistema com pipeline que seja pior do que um sistema sequencial. Então a gente tem que tomar cuidado em relação a isso. Beleza? Então aqui a gente tem, 4 formas simples, não tão simples, mas a gente tem 4 formas interessantes aqui de resolver esse problema de dependência de controle. Tá? Então a gente pode fazer interrupção do pipeline, é uma forma de a gente trabalhar com essa dependência de controle. A gente pode ter a previsão fixa do desvio. A gente pode ter uma previsão estática do desvio. E a gente pode ter uma previsão dinâmica do desvio. Dinâmica do desvio. Então essas seriam 4 formas ali de a gente resolver esse problema de dependência de controle, beleza? Então o que é cada uma delas? A interrupção do pipeline
é fácil, né? A gente vai parar o pipeline com os stalls se o desvio for detectado. Então, entrou ali no if uma instrução de desvio condicional, eu já coloco stalls ali no pipe, já paro o meu pipeline para depois que eu descobrir se aquela condição vai ser verdadeira ou falsa, eu vou lá e volto a pegar instruções para serem colocadas no pipeline. Então, a interrupção do pipeline é isso. Pura e simplesmente eu paro assim que eu detectar uma instrução de desvio. Nenhuma nova instrução entra no pipe até eu descobrir se o desvio vai ser verdadeiro ou não. Qual que é a vantagem disso? É simples, tanto em hardware quanto em software e em firmware. E qual que é a desvantagem? A gente sempre vai perder vários ciclos ali por desvio. Né? Então a gente perde ali um conjunto de desvios por ciclo, então a gente não consegue a melhor otimização do nosso sistema. Aí as outras 3 características, né, elas vão ser obviamente mais complexas, mas vão tentar melhorar essa característica de perda de tempo, por se assim dizer, né, ou de perda de eficiência. Então, quando a gente está falando ali da previsão fixa de desvio, né, então o que vai acontecer? O controlador de hazard, o controlador de dependências ali do nosso pipe, ele vai ser projetado para adotar uma das seguintes estratégias. Ou ele vai considerar que o desvio sempre será tomado, ou seja, sempre desvia, ou ele vai considerar que o desvio nunca será tomado, ou seja, nunca desvia. Então, se ele considerar que o desvio sempre vai ser tomado, o que ele vai fazer? Ele vai fazer a busca para a instrução do pulo, ou seja, ele vai estar tentando prevenir que esse pulo vai ser verdadeiro e já vai começar a executar o ciclo do código para verdadeiro. Caso isso não aconteça, ele vai jogar fora o que ele fez e vai começar a executar a parte do falso. Caso aconteça, ele meio que previu certo, né? Mas é um jogar moeda basicamente aqui, né? A gente está jogando a moeda para um vai sempre desviar ou nem sempre vai desviar. Aí também, querendo ou não, a gente pode estruturar o nosso código para algo assim, né? Do tipo, sempre desvia ou nunca desvia. Então, nosso código, se a gente for fazer alguma estrutura de repetição, a gente já viu isso, né? A gente pode fazer estruturas que vão gerar mais desvios ou estruturas que vão gerar menos desvios. Então, se a gente sabe que o nosso controle de previsão de desvio fixo é sempre desviar, a gente vai tender a escrever um código que quando a gente colocar uma condição, ele vai ser verdadeiro muito mais do que vai ser falso. Isso vai gerar para a gente uma melhoria de desempenho. Se a gente sabe que o nosso controlador, em relação a uma previsão fixa de desvio, vai ser nunca desvia, o que a gente vai fazer? A gente vai normalmente colocar condições que não vão gerar desvio. E óbvio que quando eu falo não vão gerar, é do tipo, se a gente está colocando uma condição, pode ser que gere, pode ser que não gere. Mas a gente vai tentar criar códigos onde, se a gente for passar por aquela condição várias vezes, a gente vai tender a fazer com que a maioria das vezes pule no desvia sempre e não pule no desvia nunca, né? Então, é uma possibilidade de a gente trabalhar. Aí vocês podem perguntar nesse momento, beleza, mas a gente consegue fazer isso no código? A gente consegue gerar isso dentro do nosso assembly ou dentro do seu, ou alguma coisa do gênero? Não, né? Isso é uma estrutura de hardware, né? Então o hardware vai estar projetado para uma das duas condições. A gente vai ter que saber como que esse hardware vai estar trabalhando para daí sim a gente fazer um código eficiente para um ou para outro, né? Então, infelizmente a gente não consegue selecionar isso via software, beleza? Isso quer dizer o quê? Que uma vez que foi selecionado que é desvia sempre ou desvia nunca, o processador ele não vai poder ter a estratégia modificada. Então, fui lá, criei um processador que é desvia sempre, eu não posso mudar essa estratégia, porque ela está no hardware, beleza? Aí a gente vai ter
essa característica, beleza? Se a gente usar a estratégia do desvia sempre, o processador ele pode buscar antecipadamente, que é o pré-fetch, beleza? E se a gente fizer a vantagem do nunca desvia, ou usar a estratégia do nunca desvia, né? O processador ele pode continuar a buscar as instruções sequencialmente para preencher o pipeline. Cada uma tem suas vantagens e desvantagens no fim das contas, beleza? Aí a gente tem a previsão estática de desvio, né? O que vai acontecer? Vai usar o opcode da instrução para decidir se o desvio será tomado ou não. Como assim? Né? No caso de desvios incondicionais, J, o JAL, o JR, o controlador de dependências do nosso pipeline vai decidir pela estratégia do desvia sempre. No caso de desvios condicionais, o controlador de hazard do pipeline vai decidir pela estratégia do nunca desvia. Tá certo? Então, aqui é uma estrutura estática onde a gente está mixando duas estratégias. Óbvio que, se vocês perceberem, elas vão ficando mais complicadas, só que conforme elas forem ficando mais complicadas, elas vão, obviamente, ficando mais otimizadas. A última, que é a previsão de desvio dinâmico, ela é extremamente robusta, né? Mas ela vai ser a mais complexa, né? Então, em arquiteturas com pipeline mais profundo, o que isso quer dizer, né? Pipelines mais profundos. Quando a gente fala de pipeline mais profundo, a gente está falando de pipeline com mais estágios. Um pipeline de 5 estágios, ele é um pipeline relativamente pequeno. Então, se eu perco o pipe ou se eu quebro o pipe, não é um problema tão grande, por se assim dizer, né? Óbvio, não é legal, mas não é um problema absurdo. Agora, numa arquitetura de pipeline profunda, onde eu vou ter 8, 10, 12, 15 estágios de pipeline, a penalidade por eu estar quebrando pipe, ele aumenta muito. Né? Então, a penalidade por um desvio aumenta muito em uma quantidade relativamente grande de ciclos de clock. Então, normalmente, essa última característica aqui de predição dinâmica, ela vai estar relacionada a arquiteturas de pipeline profundas, tá? Que são justamente os pipelines maiores ou que têm mais estágios. O MIPS, que é o que a gente está usando como base, né, para assembly, para a arquitetura do processador e tudo mais, não é uma arquitetura de pipeline profundo, tá? Ele é um pipeline simplificado, beleza? Ele é um pipeline raso que tem apenas 5 estágios. Ah, gerei um desvio, estou usando aqui predição fixa, estou perdendo alguns ciclos, não tem problema. Estou numa arquitetura de pipeline profundo com 10, 12, 15 estágios, eu fazer uma tomada incorreta de desvio acarreta num problema bastante grande, tá? Então, essa parte aqui da predição dinâmica, né, ela vai ter um acréscimo de hardware. Não tem como ser de outra forma, né? Então, com esse acréscimo de hardware, é possível tentar prever o comportamento do desvio durante a execução desse desvio. Né? Então, o hardware ele vai implementar ali uma tabela de histórico dos desvios, basicamente, né? Que é o que a gente chama de BHT, que é o Branch History Table, que é o histórico de desvios, né? Aí essa BHT, ela vai ocupar um pequeno pedaço ali da nossa memória, né? Para justamente conseguir salvar esses valores. Mas não é nada absurdo o ganho que eu tenho em relação a ter essa branch table é muito interessante, né? O gasto que eu tenho com a memória, ele compensa muito os gastos relacionados ao clock. Então, por mais que eu esteja gastando um pouquinho da memória para fazer essa tabela, vale a pena em relação ao que eu consigo economizar de processo, tá? Então, ela vai estar na memória, salva na memória, ela vai conter ali os bits de desvio
para tomadas, né? Para dizer se aquele branch vai ter ou não uma tomada, né? Qual que é o problema ali? O problema é que eu tenho um laço sendo executado ali e que ela, obviamente, pode errar, né? Ela é uma predição, ela é uma previsão. Ela não é uma certeza absoluta de que aquele desvio será tomado. Então, pode ser que aquele desvio seja tomado, como pode ser que não. Então, ele vai tentar acertar na maioria das vezes. Às vezes que errar, não que não tenha problema, mas a ideia é que a quantidade de acertos seja muito maior do que a quantidade de erros. Então, como que essa tabela funciona? Ela vai pegar por upcode, cada um dos tipos de branch que a gente vai ter no código, e ele vai meio que contabilizar as vezes que aquela branch foi desviada e as vezes que não. Então, ele vai gerar um número percentual, um valor percentual em relação a desvios e não desvios, e ele vai tentar prever se a próxima vez que aquele desvio aparecer, se vai acontecer ou não. Então, num momento zero, onde nunca foi tomado um desvio, vamos pegar um BQ, por exemplo. Tá? Então, o que vai acontecer? Nessa tabela, o BQ vai ter 0 desviados e 0 não desviados. Ele não vai conseguir prever, então ele vai usar um nunca desvia, a princípio, e daí ele vai verificar, esse BQ foi desviado ou não? Vamos supor que ele tenha sido desviado. Então ele vai contabilizar 1 para o BQ no desviado e 0 para o BQ no não desviado. A próxima vez que o BQ aparecer, o que vai ser feito? Ele vai olhar, esse BQ apareceu uma vez, das quais uma vez desviou e 0 vezes não desviou. Então, por enquanto, eu tenho 100% das vezes em desvio. Então, o que eu vou fazer? Eu vou tomar como predição que esse BQ vai desviar. Então, ele vai começar o pipe desviando esse cara já. Vamos supor que ele realmente desviou. O que ele vai fazer? Ele vai atualizar essa tabela com desvio 2, não desvio 0. Então, por enquanto, 100% de desvio. Vai aparecer um BQ de novo. Se ele desviar, ele vai incrementar 1 na tabela para o desvio. Se ele não desviar, ele vai incrementar 1 na tabela para o não desvio. E ele sempre vai olhar essa porcentagem. Então, quem tiver a maior percentagem, ele vai prever que vai para esse lado. É uma predição relativamente simples, né? Pode parecer bem tosco para a gente, pessoal, olhando no alto nível, né? Do tipo, eu faço ali 2 variáveis, boa. Mas no baixo nível, principalmente em questão de hardware, isso se torna bastante complexo, né? Então não é uma estrutura simples, é uma ideia simples, mas para realmente executá-la e ter isso funcionando dentro do pipe não é tão trivial quanto possa parecer aqui na explicação. De, tipo, nossa, é uma tabelinha e boa, né? Um vetorzinho, uma matrizinha ali que está no código e ok. Não é tão trivial. Assim, porque, de novo, a gente está falando de hardware e a gente está falando de uma estrutura de pipeline onde basicamente a gente está tentando melhorar um ciclo de clock a estrutura, né? E óbvio que cada um ciclo de clock da estrutura gera uma boa diferença, né? A gente viu ali em cima em 4 instruções, melhorando o processo de 26 nano para 10 nano. Prezada, 10 nanosegundo é nada, foda-se. Não é bem assim, né? Porque aqui a gente está olhando só 4 instruções. Se eu tiver 1 milhão, 2 milhões, 50 milhões de instruções, que é o que normalmente a gente vai acabar tendo, né? Para um programa. Aí vai gerar uma diferença bastante grande. Olhem e foquem nisso aqui. 38% de melhoria em relação a alguns casos, né? Então, isso para um pipeline de 5 estágios, né? E daí falando de um pipeline de 12 estágios e tudo mais, a melhoria é muito maior e todo um custo de ter esse pipe, é óbvio que a gente precisa ter uma predição talvez mais interessante. Aí vocês também podem falar, putz, mas é meio idiota, né? Eu só vou contabilizar e ok. De novo, é relativamente simples, mas para implementar não é trivial, beleza? Então, esses aqui seriam as formas de a gente contornar ali
os nossos problemas ou as nossas dependências relacionadas a controle, tá? Aqui, durante a aula, às vezes eu falei problema e tudo mais, o correto é chamar de dependência, tá? Hazard, dependência, não é necessariamente um problema porque a gente não está pifando a CPU, a gente não está estragando ela, a gente só está quebrando o pipe, né? Então é uma dependência de controle, mas não é um erro, né? Não é uma estrutura que não roda, a gente só está movimentando ela dentro do pipeline. Por isso que não é necessariamente um problema, tá? É uma dependência. Óbvio, a gente olha como a característica de querer melhorar, mas não do tipo, nossa, está errado. Beleza? Então, só fica esse adendo aí para vocês. Tá certo? Aí, pessoal, deixa eu puxar aqui um Notion, só um pouquinho. Beleza. Então, de novo, só para relembrá-los, então eu deixei aqui o formulário para dúvidas, beleza? Disponível até dia 14/11. Então, daí depois eu gravo ali para vocês. Eu coloquei aqui 2 assuntos extras, né, para caso vocês queiram dar uma pesquisada sobre, né, que é a estrutura dos superescalares e o VLIW, que são as Very Large Integer Words, né, que são as palavras muito grandes, ou seja, seriam instruções diferentes. Né? Isso aqui é tendência em relação à pipeline e tendências futuras de pipe, que é para economizar energia. Né? Então, se quiserem dar uma olhada, depois ficam esses 2 assuntos aqui como extras aí para caso vocês tenham interesse em se aprofundar, tá certo? Daí tem o Tira Dúvidas e, como sempre aqui, eu coloquei aqui nos exercícios uma lista de exercícios. Na lista de exercícios, coloquei uma lista de exercícios. Nossa, parabéns, Prisada. Aqui eu fiz uma separação um pouquinho diferente a pedidos do pessoal. Eu coloquei separado aqui os exercícios selecionados. Tá? Então, aqui tem 5 exercícios selecionados. Aí tem os exercícios complementares. Então, aqui tem mais 15 exercícios. E daí os desafios. Então, não está agora tudo num balaio só de exercício, né, do 1 ao 30, beleza? Então, tentei dar uma separadinha ali para vocês, para caso vocês queiram focar em alguma coisa, tá? Então, tem aqui os selecionados, os complementares e os desafios. Obviamente, selecionados não necessariamente são só os mais fáceis, mas talvez sejam ali os mais interessantes, beleza? Em relação a ter uma abordagem meio que geral de tudo que a gente viu na aula. Os complementares têm ali uma profundidade interessante também, alguns fáceis, alguns um pouquinho mais complicados, e daí os desafios são realmente os mais tensos, assim, os mais complexos, e ali algumas coisinhas que talvez fujam um pouco do que a gente viu em aula, também para gerar a questão de vocês pesquisarem sobre o assunto, tá? Então, aqui os desafios realmente são desafios, né? A ideia é que daí vocês têm que reler ali o conteúdo da aula, estudar um pouquinho mais para conseguir fazer esses desafios. Os selecionados, a princípio, vocês fazem tranquilamente com a explicação. Os complementares, vocês vão usar um pouco da explicação e um pouco do que está descrito ali no material de aula, e daí os desafios é bem desafiante. Beleza? Acho que é isso, pessoal. Acho que é isso. Beleza? Qualquer coisa, mandem lá no formulário e a gente vai conversando. Valeu, falou!